Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos ao assunto de hoje, unidade na igreja e nova vida. Esta é a 10ª lição do trimestre que estamos estudando sobre as cartas de Paulo aos Gálatas e aos Efésios. E o texto para leitura com todos, Efésios capítulo de número 4, do verso 1 ao 24, e os tópicos que vamos abordar são eles. Primeiro, elementos da unidade. Segundo, as bases da unidade. E terceiro, os dons produzem unidade. Os objetivos do comentário são os seguintes. Primeiro, perceber a importância da unidade e pureza entre os irmãos. Segundo, valorizar os dons que Deus deu à igreja para a sua edificação. E terceiro, entender que cada dom funciona de forma complementar, equipando a igreja para o ministério. E eu sugiro que você faça a leitura do capítulo 4 da Epístola aos Efésios, que somados a esse comentário, seu aproveitamento será ainda maior. Quero agradecer a você, querido irmão, querida irmã já inscritos no canal. Muito obrigado mais uma vez pelo privilégio. E para você que está me assistindo agora ou já de outras vezes e ainda não fez, se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário, de apertar o sininho para ser informado todas as vezes que o novo vídeo for postado. Compartilhe o link com mais alguém e juntos vamos proclamando a palavra do Senhor nosso Deus. Na introdução do comentário de hoje, o escritor diz o seguinte: o capítulo 4 de Efésios é um tratado apostólico sobre o modo de viver daqueles que integram a comunidade cristã. A igreja é um corpo espiritual, mas é formada por pessoas de carne e osso, portanto imperfeitas, mas que precisam conviver em amor e exercer a fé em Deus sem ignorar os seus irmãos na fé. Primeiro tópico: elementos da unidade. Efésios capítulo 4, do verso 1 ao 3, Paulo passa a exortar os irmãos sobre o estilo de vida e relacionamento que deve prevalecer entre o povo de Deus. Isto é, a unidade. As diferenças devem ser vencidas pela comunhão que torna todos os crentes unidos como irmãos. Ponto de número 1, a humildade. Capítulo 4 de Efésios, verso 1 e 2, o escritor diz assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. O escritor diz que a humildade faz com que uma pessoa tenha uma correta visão de si mesmo e agir sem arrogância, prepotência ou soberba em relação a seus irmãos e ao seu semelhante. O escritor ainda diz que esta bem-aventurança ou esta virtude de humildade corresponde à primeira bem-aventurança que Jesus falou lá em Mateus capítulo 5, verso 3, aonde ele diz que bem-aventurados os humildes de espírito. E segundo Francis Falques, diz que em Cristo a humildade tornou-se uma virtude. Sua vida e morte foram serviços e sacrifício sem qualquer preocupação com a reputação. Como assim, pastor? Paulo responde, Filipenses capítulo 2, verso 6, que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se de si mesmo, assumindo a forma de servo e sofrendo a morte, até a morte de cruz, para me dar o direito de servi-lo, de viver a vida santa, para ter o direito de andar com Deus. Ele fez isso. Ele, sendo Deus, poderia muito bem retrucar e dizer: não, eu sou Deus, eu não preciso isso. Mas ele fez. E o escritor diz que, como o cristão é chamado a seguir os seus passos, a humildade ocupa a parte insubstituível no caráter cristão. Embora sendo o Filho de Deus, Cristo nos deixou o maior exemplo de humildade. Lá em João capítulo 13, verso 13 ao verso 15, quando ele lava os pés dos seus discípulos. E no final ele diz: isso eu fiz para vos dar o exemplo. Ou seja, ele está praticando algo para deixar o exemplo de humildade para os seus seguidores.
É isso que ele espera de todos os seus verdadeiros seguidores. E o que nós percebemos na carta de Paulo, nesses versos primeiros, é que Paulo exortou os crentes efésios para que use sua conduta diária correspondente à profissão de fé, que fazia com que os tornaria dignos beneficiários de tão elevada bênção de Deus. Vivam que represente aquilo que vocês foram beneficiados. E Paulo, sabemos que Paulo está prisioneiro nesse momento. E como prisioneiro ele está dizendo, rogo-vos intensamente. Irmãos, e esse rogar de Paulo, ele não está pedindo, olha, tragam um auxílio para mim, eu estou na prisão, estou passando necessidade. Ou vocês que têm alguma influência aí fora, amigos, façam alguma coisa, vê se me tira daqui dessa prisão. Meus irmãos, isso seria a primeira pessoa que um prisioneiro pediria a um amigo seu em liberdade, faz alguma coisa para me tirar daqui. Paulo não está preocupado com essa situação. A sua preocupação é que vos mostreis bons cristãos, vivendo à altura da vossa profissão de fé e do vosso chamamento. A chamada implica no convite divino para recebermos a vocação e a vida cristã. E entre nós, a vocação é de uma pessoa, significa o seu negócio, sua ocupação na vida, aquilo em que ele trabalha. Ou seja, quando nós temos uma vocação, significa que essa vocação é para o nosso trabalho, para aquilo que nós trabalhamos, e trabalhar com vocação, se especializando cada dia mais naquilo que fazemos. Paulo está dizendo, vivam da forma como vocês foram vocacionados. Cada dia vocês devam superar, melhorar cada dia a forma que vocês devam viver. E quando nós observamos, assim como uma vocação profissional deficiente não chega a pôr o pão a alguém, assim também uma religiosidade deficiente não pode outorgar a uma alma a salvação. É isso que Paulo está mostrando. Então, não vivam com deficiência espiritual, mas vivam com firmeza. A melhor profissão, se não for colocada em prática, não pode sustentar um homem. A religião mais pura e santa do Senhor Jesus, se não for aplicada, também não salvará alma nenhuma. É isso que Paulo está preocupado. Não vivam simplesmente de fachada, não vivam de fantasia, mas apliquem na vida de vocês a profissão de fé que vocês foram chamados, a convicção que vocês têm daquilo que Cristo realizou na cruz do Calvário por vocês. Vivam, demonstrem isso, que as pessoas olhem e vejam em vocês que vocês defendem o verdadeiro evangelho que vocês creram. Elementos da unidade, ponto de número 2, a mansidão. Efésios capítulo 4, verso 2. É importante observar, à luz do texto, que a mansidão, meus irmãos, no grego, ela significa gentileza, humildade, cortesia, consideração. A saber, esta é uma qualidade que dá valor aos outros, que nos leva a agir para com eles com consideração. Conforme Gálatas capítulo 5, verso 22 e verso 23, é um dos aspectos do fruto do Espírito Santo. E segundo o escritor, há pessoas que associam a mansidão à fraqueza. Mas isto é um equívoco. A mansidão é a suavidade dos fortes, cuja força está no controle sobre as emoções. O escritor ainda diz mais. Ela habilita a pessoa a suportar ultrajes com paciência, sem irritação, ressentimento ou retaliação e vingança. Não, ele suporta, ele tira por menos e vai seguindo a sua caminhada. Como no caso da humildade, a mansidão também se opõe ao orgulho, se opõe ao egocentrismo. E conforme Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12, verso 16, ele diz, não ambicioneis coisas altas.
Não tenham ambições por coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. O que é isso? Não é que as pessoas não tenham, quem sabe, pensamentos ou que almejem posições elevadas, mas que mantenham-se mesmo na posição elevada, mantenham-se na humildade. Para não usar, quem sabe, da posição e muitas vezes com arrogância humilhar as pessoas. Uma pessoa mansa é aquela que não insiste em determinados direitos, nem reivindica sua própria importância ou autoridade. A mansidão é o poder sobre controle e parece corresponder à terceira bem-aventurança do Sermão do Monte. Bem-aventurados mansos, como disse Jesus. E aqui nós vamos perceber um exemplo muito clássico de mansidão. É quando no episódio lá do Gênesis capítulo 13, do verso 7 ao verso 18, quando há aquela divergência entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Quem tem o chamado? É Abraão. Ló está aí, parece que já na bagagem. Mas os pastores de Ló e os pastores de Abraão cresceu muito os rebanhos e daqui a pouco o espaço onde eles estavam já não era mais conveniente e começaram aquelas discussões. Abraão poderia chamar Ló e dizer: Ló, quem tem o chamado sou eu, pega o seu povinho, olha, eu não quero contenda, eu não quero confusão, vaza daqui. Mas Abraão dá um exemplo de mansidão quando ele diz: Ló, que não haja essa divisão, que não haja essa retaliação entre nós, mas faz o seguinte, para que nossos pastores não fiquem brigando, escolhe. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda, se tu for para a esquerda, eu vou para a direita, fica à vontade. Por que Abraão faz isso? O exemplo de mansidão. Ele sabia que Deus estava com ele. E por isso ele não deveria impor a sua posição de alguém que foi chamado para ser o pai de multidões. Um outro exemplo que nós temos está registrado no livro de Números, capítulo 3, quando o escritor faz menção de Moisés, o grande líder de Israel. E o texto refere-se de que não existia ninguém mais manso do que foi o grande pastor Moisés. Esse é o exemplo, é o segundo ponto importante dos elementos da unidade da igreja. Primeiro, humildade. Segundo, a mansidão. Elementos da unidade, ponto de número 3, a longanimidade. Efésios capítulo 4, verso 2, já lido no contexto anterior. Longanimidade, diz o escritor, é sinônimo de paciência, é a capacidade que adquirimos em Cristo para não revidar. O cristão longânimo adquire em Cristo a capacidade de tolerar. A longanimidade soa semelhante à quinta bem-aventurança do Sermão do Monte, registrado em Mateus capítulo 5, verso 7, quando disse Jesus: bem-aventurados misericordiosos. Que é isso, pastor? Bem-aventurado aquele que tem misericórdia daquele irmão que está em falha, que está, quem sabe, pelejando para caminhar. E ele olha para ele e diz assim: ah, eu gostaria de ajudá-lo, mas eu quero me colocar no lugar, se fosse eu, como eu gostaria de ser tratado por alguém, né? Então isso é longanimidade. Se colocar no lugar, avaliar e ter um pouco de paciência, de esperar. Então, longanimidade é característica de quem é tardio em irar-se, que resiste às provocações, ou seja, possui uma tolerância que a capacita a suportar situações adversas com paciência, controle, firmeza e serenidade. E aí nós vamos perceber acerca de um pensador, quando ele diz que longanimidade, ela subentende paciência sobre o sofrimento. Paciência para com os nossos semelhantes, constância no desenvolvimento espiritual, fortaleza em face da provocação, gentileza diante do abuso sofrido. Longanimidade é a recusa de desistir da esperança de melhoramento em qualquer situação perturbadora. E aí, queridos, quando nós observamos a luz do escritor, ele diz: além disso, a longanimidade é uma capacitação de graça que nos habilita a suportar os irmãos mais fracos. Romanos, capítulo de número 15, verso 1, ele diz o seguinte: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos.
que agradar a nós mesmos é a gente olhar a situação e ignora, né, irmãos? Não, eu vou seguir a minha vida, te vira. Ele está dizendo, suporte a situação dos fracos e não agrade a você próprio. Os irmãos mais fracos, registrado em Romanos 14, esses crentes ainda eram obrigados a observar ritos e cerimônias em suas adorações religiosas. Paulo, quando ele estava falando dessa fraqueza, era isso. Porque os caras estão na igreja, mas ainda estão fazendo aqueles ritos lá dos judaizantes, do judaísmo, e enfim. Parece que não estão crendo perfeitamente no sacrifício da cruz e ainda precisam fazer outros rituais. E com certeza isso trazia algum tipo de indignação para aqueles crentes que eram fiéis, que estavam vivendo de conformidade com a palavra de Deus. E por que esses crentes ainda vivem desse jeito? Eles misturavam práticas cerimoniais próprias do antigo pacto judaico com a fé cristã. E isso, segundo um pensador, diz que enfraquecia o conceito da graça pura que Paulo pregava. Como, pastor, que enfraquece? Se o cara está vivendo a vida dele e enfraquece o que o pregador está falando. É porque, imagina comigo, você na sua igreja, pregando a palavra de Deus, ensinando verdadeiramente a doutrina genuína e tendo lá na igreja uns crentes que são um pé na igreja e um pé no mundo, mais ou menos com essa característica. E você vai pregar um dia para alguém, esse alguém conhece esse irmão que vive essa vida meio cambaleando entre dois pensamentos. E a pessoa vai dizer, ô pastor, mas para mim ser da sua igreja e ser como lá o irmão fulano, o irmão cicrano, pelo amor de Deus. Não é assim? Então, é nesse sentido que Paulo estava observando de que poderia, segundo o pensador, de que poderia enfraquecer o que Paulo está pregando. E a mensagem de Paulo é, irmãos, tenham tolerância, sejam longânimo com essas pessoas, espere, não desista de que eles vão chegar também ao aperfeiçoamento. Portanto, irmãos, os elementos da unidade da igreja chama-se humildade, mansidão e longanimidade. Segundo tópico, as bases da unidade. Efésios capítulo 4, do verso 4 ao verso 6. Após exortar os crentes à prática das virtudes que promovem a unidade da igreja, o apóstolo passa a apresentar os fundamentos dessa unidade. Ponto de número 1, um só corpo e um só espírito. Efésios capítulo 4, verso 4. Ele começa dizendo que há um só corpo e um só espírito. E quando o escritor está falando sobre esse corpo, ele aqui está tratando a igreja, que ela é composta por judeus e gentios de todas as épocas e gerações, que um dia foram alcançados através do poder do Evangelho, pelo Espírito Santo. Então, segundo o escritor, diz que há pessoas que confundem igreja com denominações religiosas. Ele vai mostrar que todas as pessoas que aceitaram a Cristo como Salvador e que estão congregando em uma igreja, placa A, B, C ou D, elas são representações locais da igreja de Cristo. Lá onde está, na minha congregação, lá na placa A, na placa B, na placa C, lá existe uma representação local da igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo é todos aqueles que foram alcançados pelo sacrifício da cruz, independentemente de qual a placa denominacional. É importante ressaltar que nós pertencemos a Cristo por meio da fé e que leva à conversão e estarmos associados a uma congregação. É importante isso. Nós aceitamos e estamos associados a uma congregação. Isso é fato. Todas as pessoas que aceitam a Cristo Salvador geralmente estão associados a uma congregação. No outro, quando nós observamos à luz do texto, na linguagem de Paulo, antes de pertencermos à igreja, nós já aceitamos a Cristo como Salvador, ou seja, o Espírito Santo já trabalhou em nós e por isso agora estamos numa igreja. Se não chegar numa igreja e não ter sido transformado pelo Espírito Santo, não vai servir de absolutamente nada. Primeiro a transformação pelo Espírito Santo, depois a congregação. Se assim não for, a igreja é que seria a nossa salvadora e não Cristo, né? Primeiro eu vou para a igreja, depois eu me converto. Não. Então é a igreja, eu estou confiando que é a igreja que vai me salvar. Além disso, irmãos, é impossível alguém pertencer a Cristo e não pertencer ao seu corpo. Ou seja, pertenceu a Cristo, está ligado ao corpo, que é a igreja.
E ninguém pertence a Cristo se não mantiver unido com o cabeça. Né? Aceitamos a Cristo e estamos unidos a Ele, que Ele é o cabeça da igreja. Portanto, é facilmente possível alguém pertencer a uma igreja local e não pertencer a Cristo. Isso mesmo, porque pode ter pessoas na igreja que nunca tiveram uma conversão genuína com Cristo. Estão lá na igreja, pertencem à igreja, no rol de membro da igreja, mas nunca foram transformados com Cristo Jesus. Pode acontecer. No outro extremo, é possível alguém pertencer a Cristo e tendo como seu cabeça e não pertencer à igreja local nenhuma, ou então pertencer a uma igreja errada. É possível. Uma pessoa aceitou a Cristo como Salvador, vive a sua vida de fé e não pertence a nenhuma igreja, ou quem sabe pertence a uma igreja errada. Tais condições não são ideais. Certamente existem algumas situações assim. E como nós vamos saber, pastor? Isso aí só o Espírito Santo é que consegue decifrar, definir essas situações. Portanto, irmãos, nós, antes de pertencermos à igreja, é importante saber que precisamos pertencer a Cristo Jesus, o nosso Salvador. E quando ele fala de um só Espírito, ele não está falando de Espírito humano, mas ele está falando de o Espírito de Deus designado para cuidar da sua igreja. Então a igreja, a primeira base da igreja é que ela é um só corpo e um só Espírito, o Espírito de Deus que cuida da igreja do Senhor Jesus. As bases da unidade, ponto de número 2, um só Senhor, uma só fé. Efésios capítulo 4, verso 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Queridos, o escritor começa fazendo uma citação de Jesus, lá em Mateus capítulo de número 6, verso 24, que ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Tem que escolher, ou serve um ou serve o outro. E o senhorio absolutamente de Cristo sobre o mundo e a igreja é uma doutrina bem presente no Novo Testamento, onde o cristão tem vida porque confia no Senhor. Ele é o único caminho. E segundo o escritor diz que somente Cristo ocupa essa posição na vida da igreja. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo de número 10, verso de número 13, ele diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é um nome, é o nome do Senhor. Então, portanto, ele é o único. E quando observamos o que está registrado em Hebreus, capítulo 12, verso 2, diz o escritor, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra de Deus. Judas, no verso de número 3, ele diz assim, amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Então, é a fé que ele está falando aqui para nós. Que fé é essa, pastor? Uma só fé. Não existe duas, é uma só. E não se trata da fé como um corpo de doutrina. Não se trata da igreja unida num corpo doutrinário. Não é a força viva da fé cristã atuante no mundo, não. E o que é isso, pastor? Ao contrário, é a fé evangélica que está em foco, a saber, a entrega da alma feita por um crente nas mãos de Cristo Jesus, nosso Salvador. É essa fé, essa certeza que eu entreguei a minha vida, não simplesmente porque alguém prega sobre a fé, porque alguém tem uma doutrina sobre a fé, não. Essa fé que ele está dizendo, que o escritor está falando, batalhar por essa fé que uma vez entregue aos santos, a fé da minha conversão, que não existe salvação em nenhum outro nome, a não ser o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. As bases da unidade, ponto de número 3, um só batismo, um só Deus. Efésios capítulo 4, verso 6. É importante que Paulo aqui, irmãos, ele não está falando de batismo em águas, adotado por todas as igrejas, numa demonstração de uma confirmação de que a pessoa
aceitou a Cristo como Salvador e quer viver naquela igreja, então é batizados em água, tornando-se membro para fazer parte do crescimento daquela igreja. Não. Mas também ele não está falando de batismo com o Espírito Santo naquilo que nós, como pentecostais, cremos. O batismo com o Espírito Santo, revestimento de poder. Também não. Ele está falando de um batismo anterior. Um batismo pelo Espírito, provocando em nós uma união com Cristo. Ou seja, uma realidade espiritual. Todas as pessoas que aceitaram a Cristo, que receberam, que foram convencidos dos seus pecados e reconheceram os seus pecados, eles foram batizados por esse Espírito. É isso que Paulo está falando. A grande causa da unidade da igreja, nenhuma mera cerimônia pode ocupar tão augusta posição. Esse batismo espiritual, esse batismo que o Espírito Santo tratou no coração de todas as pessoas que entregaram a sua vida para Jesus. O batismo espiritual, a nossa identificação com Cristo, é que nos outorga uma autêntica unidade mística com Ele e de uns com os outros. E aí mantém, independentemente de qual a denominação, aonde está servindo, placa A, placa B, placa C, mas esse batismo foi o batismo da conversão genuína em Cristo Jesus. O batismo em águas pode simbolizar isso, né, irmãos? Como, de fato, simboliza, mas não é a substância plena. A substância plena da minha conversão está no dia que eu entreguei a minha vida, no dia que o Espírito Santo entrou na minha vida. Esse batismo espiritual é a experiência como a todos quantos entregaram suas almas ao Senhor Jesus, tornando-se convertidos a Ele. Então é desse batismo que Paulo está falando, não do batismo em água, não do batismo no Espírito Santo, mas do batismo pelo Espírito Santo no dia que esta pessoa foi chamada para servir a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Terceiro tópico, os dons produzem unidade. Efésios capítulo 4, versos 7 a 16. Aqui o escritor começa, meus irmãos, dizendo o seguinte: os dons não são distintivos de supremacia de uns sobre os outros. O que é que ele quer dizer? É que Deus é que dá os dons aos homens, seja ele o dom do apóstolo ou o dom do profeta. E quando ele dá o dom, não é para que a pessoa se sinta o melhor, mas deu o dom para que ele esteja a serviço da edificação da igreja. Para isso é dado os dons às pessoas, não para ele se achar ou sentir-se o melhor, mas Deus está o chamando para ele se tornar alguém na edificação da igreja. E o escritor, ponto de número 1, ele diz assim: o dom do apóstolo e o dom do profeta. Verso 11 do capítulo 4. Apóstolo quer dizer enviado. O escritor fala para nós de 3 tipos de apóstolo aqui. Primeiro, enviado pelo próprio Deus. O apóstolo, sumo sacerdote da nossa confissão, que nós vamos ver já uma profecia, lá no livro de Isaías, capítulo de número 61, verso de número 1, quando Isaías já profetiza dizendo: o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos do coração e a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. O escritor aos Hebreus, capítulo 3, verso 1, ele diz assim: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Jesus Cristo lá na sinagoga, um dia lhe entregaram a ele o livro do profeta Isaías para ele fazer a leitura, e diz aonde ele leu. Isaías, o que estava registrado em Isaías. E a palavra que ele leu foi a seguinte: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar aos pobres e enviou-me a curar os quebrantados do coração. E quando ele fecha o livro, ele diz: hoje cumpriu-se essa palavra. Ou seja, Jesus, ele é o tipo de apóstolo enviado de Deus para nos resgatar, para nos salvar. Mas tem o outro tipo de apóstolo enviado por Jesus. E nós vamos ver em Mateus, ou aliás, Marcos capítulo 3, do verso 13 ao verso 19, quando Jesus subiu ao monte, chamou para si os que ele quis,
E diz o texto que eles vieram e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, para que tivesse poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Esses são o segundo tipo de apóstolo que a Bíblia menciona. Mas aí o escritor diz que ainda tem um terceiro tipo de apóstolo que Jesus chama. E aí Atos capítulo 13, verso de número 1 ao verso 3, diz que a igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e alguns doutores, e entre eles estava Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio, Cirineu, e Manaém e Saulo, e estando eles jejuando, disse o Espírito: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. E o texto diz que, tendo jejuado e orado, impondo a mão sobre eles, os enviaram. Paulo, lá na sua carta primeira aos Coríntios, capítulo 4, verso 9, ele diz o seguinte: tendo para mim que a nós, apóstolos, nos pôs por últimos como condenados à morte, pois somos feito espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. E já no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, verso 8, ele diz assim: e também por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo, ou seja, fora do tempo, para mostrar que o Espírito Santo, chamado de Paulo para o apostolado, foi um chamado do Espírito Santo. Mas o escritor também traz para nós aqui uma menção, ele faz uma menção do Gunnar Wingre e Daniel Berg, que também pode ser chamado como apóstolo porque eles receberam um chamado de Deus, uma visão de Deus. No diário do pioneiro de Gunnar Wingre, editado pela CPAD, ele diz que no ano de 1909, Deus me encheu de uma grande sede de receber o batismo com o Espírito Santo, diz Gunnar no seu diário. E ele se dirigiu então à Igreja Batista Sueca em Chicago e foi a uma conferência, e durante 5 dias ele esteve naquela igreja e o Senhor o batizou com o Espírito Santo. E um dia de verão, diz o comentarista no diário de Gunnar, de que ele resolveu reunir os irmãos num dia de sábado à noite para orar, e por vários dias eles estavam orando. E um dia um irmão chamado Adolfo Alden, ele recebeu uma palavra do Espírito Santo e ele começou a falar maravilhas e mistérios escondidos que foram revelados. Entre outras coisas, o Espírito Santo falou por meio do irmão que eu deveria ir ao Pará. E naquela mensagem ele chega ainda a dizer até que ele iria pregar as primeiras palavras, eu deveria ensinar os primeiros rudimentos da doutrina do batismo com o Espírito Santo aos irmãos no Brasil. Também escutamos, ele diz que naquele momento eles escutaram até a linguagem do povo brasileiro, a língua daquele povo, no idioma, no português. Eles escutaram, o Espírito Santo falou para eles. Então, o Espírito Santo ainda disse mais: olha, e eu vou dar uma mulher para você, que vai ser a sua companheira, e o nome dela será Strindberg. Parece brincadeira, né, irmãos? Mas não. Gunnar Wingre vem, e depois, quando ele encontra a sua esposa, anos depois, adivinha com quem ele casa? Com Frida Strindberg. Esta é a mulher que estava lá na profecia, na palavra de Deus. Portanto, irmãos, nós observamos ainda no seu diário, quando ele diz o seguinte: ao chegarmos, ficamos sabendo, na realidade, que havia um lugar com esse nome. O que é isso? É porque quando o irmão diz, você vai para o Pará, diz, mas aonde é isso? Eles vão na biblioteca e descobrem o Pará, um lugarzinho lá no norte do Brasil. E de lá eles vêm. Eles fazem a obra de Deus, eles não vêm para fundar uma igreja, vêm para pregar a doutrina sobre o batismo com o Espírito Santo, que ainda é evidente para os nossos dias. E lá eles pregam, não são aceitos na igreja onde eles estão, mas o Senhor tem um chamado. Portanto, queridos, eles pregam a palavra de Deus e hoje nós somos milhões nesse Brasil que somos frutos desse chamado ministério apostólico de Gunnar Wingre e Daniel Berg. Eu finalizo esse ponto quando o escritor diz assim: nem todos são apóstolos,
Porque aí tem aquelas teses, alguém perguntando, pastor, ainda o apostolado hoje ainda funciona? Funciona sim, se essa pessoa é de fato chamado por Deus para fazer, e os frutos demonstram que ele foi chamado. Aí o escritor diz assim, uma igreja apostólica é aquela que segue a doutrina dos apóstolos e não necessariamente a que tem um líder com o título de apóstolo. Porque hoje é muito fácil, né? Ah, não, porque apóstolo significa enviado. E as pessoas às vezes acham bonito o nome, e o é um dom de Deus. Mas uma igreja só pode ser considerada apostólica quando ela cumpre a doutrina do apostolado, quando ela segue o chamado e cumpre o chamado de Deus. E aí pode ter a diferença. Uma igreja completamente apostólica, posso dizer, eu pertenço a uma igreja apostólica, porque os seus fundadores foram homens apóstolos enviados pelo Espírito Santo. Mas pode ser que tenha igreja que só tem o título porque o seu pastor tem o nome de apóstolo. Né, irmãos? É a grande diferença. Não estamos dizendo que o Senhor não chama hoje ainda a pessoa ao apostolado. Ele chama. E chama com uma finalidade. Qual é a finalidade? Edificação do corpo de Cristo, a igreja. Os dons produzem unidade, ponto de número 2, o dom de evangelista. No ponto de número 1, nós falamos sobre o dom do apóstolo e o dom do profeta, apesar que não comentamos sobre o profeta, mas na verdade o profeta tem a mesma finalidade, é a edificação da igreja de Cristo Jesus. E o dom do evangelista, pastor, também. Jesus chamou e atribuiu alguns dons, e entre eles o dom do evangelista. E o escritor traz para nós que o dom do evangelista pode ser expresso de muitas formas. A primeira dela é a evangelização em massa, evangelização das multidões, nos estádios, nos campos de futebol, nas arenas, e enfim, reunindo muitas vezes centenas de milhares de pessoas. Esse é um dom. E esse dom é para quê, pastor? Para edificar a igreja. Mas também o evangelista pode ser aquele que leva uma mensagem pessoal para alguém. Ele não consegue falar para muita gente. Se der a oportunidade na igreja, ele não consegue, mas ele consegue falar no tete a tete, olho no olho, ele consegue evangelizar. Às vezes pela literatura, entregar as literaturas. Quem sabe a evangelização também através de filmes, através do rádio, através da televisão, através da música e etc. São várias formas de evangelizar. E aí o escritor diz assim, o fato de o crente não ter esse dom exclusivo, ah, pastor, eu não tenho o dom de pregar para as massas, eu não tenho o dom de pregar na televisão, eu não tenho o dom de pregar no rádio, eu não tenho o dom de falar com a pessoa tete a tete, aliás, eu não tenho o dom de cantar, eu não sei mais o que fazer, onde é que eu encaixo nisso? Não, esta pessoa, mesmo que não tenha nenhuma dessas facilidades ou possibilidade ou desse dom, não lhe tira o chamado geral e o privilégio de evangelizar e discipular. Inclusive, ele diz que até mesmo os mestres na igreja que têm outros dons, eles devam trabalhar e contribuir para que a igreja continue evangelizando, para que todos os crentes evangelizem. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 5, depois de ter orientado a Timóteo sobre os tempos futuros, que os homens não atenderiam à sã doutrina, não estariam preocupados e amontoariam para si doutrinas conforme as suas próprias concupiscências, desviando os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Ele diz assim, mas tu, ó Timóteo, sê sóbrio em tudo. Sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. É interessante que em Atos, capítulo de número 1, verso 8, o Senhor Jesus disse para os seus discípulos, antes de voltar aos céus, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia e em toda Samaria e até aos confins da terra. Portanto, irmãos, a responsabilidade é para toda a igreja. O evangelismo é responsabilidade de todos nós. Os dons produzem unidade, ponto de número 3. O dom do pastor e mestre. Verso de número 11. Ele concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Segundo o escritor diz que
Pastores e mestres parecem constituir um só ofício, um ofício de dupla função, mas existem alguns pensadores que dizem que não, que um pastor não precisa ser mestre e um mestre também pode não ser pastor. Quem vai mandar aí é os dons espirituais. Deus não está dizendo, olha, eu vou dar o dom, mas tem que dar casado. Não, pode ser que para um ele dê o dom de pastor, para outro ele dê o dom de mestre. Todavia, aquele que pastoreia, diz o comentarista, tem sempre muito o que ensinar, porque o pastor do rebanho de Deus é a pessoa que leva no seu coração o fardo e as lutas do povo de Deus, alimenta as ovelhas, protege as ovelhas, busca a desgarrada, livra dos falsos profetas, e enfim, é ele. Alguém chega a pensar que ser pastor é assumir liderança sobre um povo. O comentarista vai dizer que ser pastor é ser guardador das ovelhas. E o maior exemplo está registrado em João 10, verso 11. Jesus dizendo, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Portanto, o pastor é um homem dotado de conhecimento, poderes de consolação, entendimento em governo, simpatia com os problemas dos outros e conhecimento para continuar o trabalho do evangelista. Esse é o papel do pastor. Os mestres são ensinadores da palavra de Deus de forma lógica, profunda, simples e inspirada. Pode ser que tenha aquele mestre que tenha um conhecimento mais vasto, o outro um conhecimento menos. Na verdade, à luz do escritor, ele diz que precisa que esse conhecimento que vai ser transmitido seja inspirado pelo Espírito de Deus. Tenha sempre em mente que é Deus que está orientando e inspirando a assim o fazer. Aí nós vamos ver que tanto o mestre quanto o profeta, todos eles são dons que Deus coloca para a edificação da igreja. E Paulo, lá na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 3, verso de número 2, diz que uma das funções do bispo, do pastor, é que ele seja apto para ensinar. Existe um pensador dizendo o seguinte, nenhum homem é apto para ser um pastor se não souber ensinar. E o mestre precisa do conhecimento do pastor, a qual ele pode oferecer a sua experiência pastoral também através do seu ensinamento. Agora, todavia, meus irmãos, existe o dom distinto do ensino. Alguns têm maior discernimento quanto aos significados, capacidades intelectuais maiores dadas por Deus. E, às vezes, outros menos. Na verdade, esses são guardiões do conhecimento, possuidores de habilidades naturais concedidas por Deus para transmitirem o conhecimento. O escritor termina esse ponto dizendo o seguinte, todos devemos avaliar se estamos conscientes do dom que Deus deu a cada um de nós para a edificação da igreja, seja como membros, cooperadores, do exercício de liderança. Esse capítulo do verso 24 ao verso 30, finda-nos demonstrando que devemos nos revestir do novo homem criado por Deus. Ou seja, devemos ter a consciência daquilo que Deus nos chamou, para o qual nós estamos sendo usados na obra do Senhor Jesus. Eu finalizo o comentário voltando lá nos objetivos, quando o escritor disse que precisamos perceber a importância da unidade e pureza da igreja. E aí nós vamos perceber que nós precisamos de humildade, porque a humildade faz da pessoa ter uma visão correta de si, da mansidão, que é o poder sobre controle, e da longanimidade, que é a capacidade de graça que nos habilita a suportar os mais fracos. Em segundo lugar, valorizar os dons que Deus deu à igreja. E isso é o dom do profeta, aquele que proclama, o dom do evangelista, que aproveita todas as oportunidades, o dom do pastor, que guarda o rebanho, o dom do mestre, que está sempre atento para ensinar a palavra de Deus, o guardião. E, em terceiro lugar, entender que cada dom funciona de forma complementar. Como é isso, pastor? Para a edificação da igreja, registrado em Efésios capítulo 4, verso de número 12. Eu finalizo o comentário de hoje agradecendo a Deus. A aplicação pessoal diz assim, cada membro do corpo de Cristo deve cumprir o seu papel, oferecendo o melhor de si para Deus e para os seus irmãos na fé.
Queridos, quero agradecer a você, querido pastor, querido aluno, querida aluna, querido irmão, querida irmã, querido pastor, querida pastora, a todos vocês que nos acompanharam. Meu muito obrigado. Ore por nós. Quero mandar o meu abraço muito especial para os nossos irmãos lá em Macapá, no Amapá, que estão nos acompanhando sempre, todos os momentos. Muito obrigado, meus irmãos, por todos vocês. Também eu quero deixar o meu abraço aqui fraterno também aos nossos irmãos da Assembleia de Deus em Tabatinga, Jurunas, em Belém do Pará, que também estão nos acompanhando através desse canal. E, não menos importante, deixar aqui o meu grande abraço a toda essa nossa igreja na cidade de Manaus, no estado do Amazonas, que estamos sediando a 63ª AGO da CEADAN, nesse final de semana do dia 4 ao dia 7 de junho. Realmente, a cidade de Manaus será tomada por um grande mover de Deus. E se o Senhor Deus assim nos permitir, estaremos de volta, deixando o nosso abraço aqui a todos os irmãos da cidade de Manaus, de todo o nosso interior do estado do Amazonas e de todo esse imenso Brasil que nos acompanha. Se Deus nos permitir, estaremos de volta com o próximo, com o mesmo lema da nossa igreja, como sal da terra e luz do mundo, e sempre avançando pela fé.